Olá, meu povo bonito, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que bem. Hoje eu estou convidando vocês a entrarem e se inscrever nesse canal, certo? É um canal antigo, mas eu vou começar com os vídeos agora, que eu não quis criar um outro canal. Vamos falar da graça. Por que é importante? Porque ela torna a vida das pessoas muito mais leve, né? A gente compreende porque Jesus disse que o fardo dele seria leve e o jugo suave. Então, eu vou dar o segundo exemplo de graça dado pelo próprio Jesus Cristo, né? Que Jesus disse, aprendei de mim. Muitas coisas que a gente vê falando aí fora, você só é cristão se você estiver filiado a uma denominação religiosa. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse, sabereis que sois meus discípulos se tiverdes amor entre vós. Né? Então, o que a gente deve fazer se formos cristãos? Ouvir a Cristo, né? Que é o nosso único mediador, o único que leva a gente a Deus, certo? Então, o segundo exemplo de graça, Jesus Cristo, ele relatou na parábola do filho pródigo. Ali é um exemplo claro de graça, né? Onde um filho, ele decidiu pedir ao pai a sua herança e sair pelo mundo, enquanto o outro filho preferiu ficar com o pai, fazendo as mesmas atividades que ele fazia, né? Desde quando ele começou a ajudar seu pai. E a trajetória desse filho, né, que saiu, ele foi, se envolveu com mulheres, em bebedeiras, e fez muitas coisas que trouxeram prejuízo a ele mesmo, né? Ele chegou a um ponto tão grande de decadência, né, que quando ele se viu sem dinheiro, ele foi cuidar de porcos. E lá ele recobrou a consciência e pensou, se eu voltar a retornar para a casa do meu pai, eu vou viver com dignidade, porque até seus escravos vivem com dignidade, né? Porque ali ele desejava comer aquela comida dos porcos, né? Porque onde ele estava, sobreveio tempos de calamidades, né? De escassez. E ele já tinha gasto tudo aquilo que ele ganhou. Então, ele retornou para a casa de seu pai, todo acabado, roupa rasgada, sandália acabada, né? Sujo, né? E o pai, né, sempre ali, pensando naquele filho, nunca esquecera e pedindo a Deus que ele retornasse, ele avistou o seu filho de longe, né? E o que ele fez? Ele não apontou o dedo, ele não criticou, ele não falou nada para dizer que aquilo foi uma punição. Mas ele simplesmente abriu os braços e acolheu aquele filho, chamou seus empregados, pediu para que pegasse sandálias novas, vestes novas, anéis e fez uma festa, mandou matar um animal cevado e fez uma festa. E o irmão, né, que estava ali, firme e forte com seu pai, viu aquela movimentação de música e dança na casa, chamou um dos empregados e falou, o que está acontecendo? Ele, você não está sabendo, seu irmão voltou. E seu pai ficou tão feliz, né, que fez uma festa para ele. E ele ficou muito indignado. Por que ele ficou indignado? Como assim? Ele saiu, fez tantas coisas erradas e meu pai faz uma festa para ele. Ele chamou o pai para indagar o pai, mas seu irmão estava perdido e foi achado, né? E ele disse que estava muito feliz pelo retorno do filho ali com ele. E o irmão ficou muito indignado. Então a graça é isso.
né? Você acolher e daí fala que veio o arrependimento dele. Que ele não era ser digno de ser filho dele e nem de Deus. Aí veio o arrependimento depois que ele foi acolhido, né? Mas ele sempre vai ser acolhido. Né? Foi um acolhimento de imediato. Não se precisou deixar ele de castigo, não se precisou deixar de falar com ele, não se precisou fazer nada. Só simplesmente acolheu e colocou ele novamente onde ele tinha que estar, perto do Pai. Né? Então isso é a graça. A graça é algo imerecido, mas que está sempre estendido a gente. A gente errou, as consequências dos erros da gente, a gente tem que arcar, né? Como ele arcou lá com as escolhas dele. Passou fome, passou sede, passou frio, né? E precisou reavaliar a sua atitude. Né? Então, a graça é assim. A graça ela é estendida sempre às pessoas. E esse reino que muitas pessoas hoje não entendem, que usufruir só depende de cada um de nós, né? Como já falei, que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, né? É justiça, alegria e paz. Aí você se pergunta, eu tenho justiça, eu tenho alegria, eu tenho paz, então eu vivo esse reino de Deus. Porque o reino de Deus, como falei, né? E Paulo entendia isso, é um estado de espírito, né? Quando você faz as coisas certas, você tem paz. Aquela paz que Jesus Cristo disse, né? Que o mundo não entende, né? É que quando você vê o mundo todo se acabando, aí aquela pessoa está ali, calma, né? Essa paz, esse equilíbrio que muitas vezes, né, a gente encontra mesmo em meio à tribulação. Porque muitas vezes, o que é que ocorre na vida da gente? A maioria das coisas que vêm nos afligir não são causadas por nós, mas por pessoas que amamos, né? E acaba nos afetando. Mas essa base de equilíbrio é muito importante para que a gente fique bem, tá certo? Então esse foi mais um exemplo do que é graça, né? Que as pessoas muitas vezes não entendem o que é graça. Graça é algo imerecido. O irmão, né, achou que ele não merecia. Por quê? Porque ele fez tudo errado. Mas o Pai o acolheu, o agraciou com seu amor e a graça, tá certo? E vamos nos cuidar do nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. Vamos que vamos!